ruído interno começa a baixar a uma expectativa silenciosa que aparece quase sem darmos conta. A ideia de que, finalmente, tudo vai ficar bem. Que a confusão vai desaparecer, que os problemas vão perder importância, que a vida vai entrar numa espécie de equilíbrio permanente. Mas não é isso que acontece. E é importante dizer isto logo, para não criar frustrações desnecessárias. O que muda não é a vida, é a forma como tu estás dentro dela. Os problemas continuam a existir. As dificuldades continuam a aparecer. As pessoas continuam a ser complicadas. O trabalho continua a exigir. O cansaço continua a surgir. O silêncio interno não elimina nada disto. O que ele faz é retirar o estado de alarme constante que antes acompanhava tudo. Aquela sensação de que tudo é urgente, tudo é pesado, tudo é demais. Quando o barulho baixa, o corpo começa a sair do modo de sobrevivência. E isto não é uma metáfora bonita, é algo muito concreto. Antes, qualquer estímulo era interpretado como ameaça, uma mensagem, um olhar, uma decisão por tomar, um erro pequeno. Tudo ativava a tensão. Agora, começa a surgir um pequeno espaço entre o que acontece e a forma como reages. E esse espaço muda tudo. É nesse espaço que começas a perceber algo essencial. Muitos dos teus problemas não eram problemas em si. Eram problemas amplificados pelo estado interno em que estavas. Não é que deixem de existir, mas deixam de ocupar toda a tua cabeça. Deixam de gritar o tempo todo. E quando algo deixa de gritar, pode finalmente ser observado com alguma lucidez. Essa lucidez não vem acompanhada de euforia. Vem com sobriedade. Vem com uma sensação estranha de normalidade. Começas a perceber que estás mais presente, mas também mais simples. Pensas menos, complicas menos, dramatizas menos. Não porque decidiste ser assim, mas porque já não estás permanentemente em tensão. Há dias em que isto é muito claro. Há outros em que parece que voltaste atrás. Pensamentos repetitivos regressam. Velhos medos aparecem, o corpo volta a apertar. Isso não significa que falhaste. Significa apenas que o sistema antigo ainda tenta reassumir o controle. Durante muito tempo foi a única forma que conheceu de funcionar. A diferença agora é que tu já reconheces isso. Já não te perdes tanto dentro desses estados. Consegues observar com alguma distância. E essa distância, mesmo pequena, é o sinal de que algo mudou de forma estrutural. Este é o ponto em que muitas pessoas se enganam. Acham que precisam de manter este estado de clareza a todo o custo. Que não podem voltar a confundir-se, a duvidar, a sentir-se perdidas. Isso só cria mais pressão interna. O silêncio não se mantém à força. Mantém-se com compreensão. O que estás a aprender aqui não é a controlar a mente, mas a não ser arrastado por ela. Quando o silêncio interno começa a existir com alguma consistência, algo muda de forma muito concreta. Deixas de reagir automaticamente. Não porque passaste a ser mais calmo ou mais evoluído, mas porque já não estás permanentemente pressionado por dentro. Antes, decidir era quase sempre um reflexo. Um empurrão interno feito de medo, urgência ou necessidade de resolver tudo rapidamente.
Agora, começa a surgir uma pausa. Pequena, às vezes quase imperceptível, mas suficiente para mudar o rumo de muitas escolhas. É importante perceber isto. A maior parte das decisões erradas não nasce da falta de inteligência ou de informação. Nasce do estado interno a partir do qual decides. Quando estás em tensão, decides para aliviar. Quando estás com medo, decides para evitar perder. Quando te sentes vazio, decides para preencher. E quase nunca decides a partir do que realmente queres ou precisas. Com menos ruído, começas a reconhecer esse mecanismo em tempo real. Percebes quando estás prestes a dizer sim só para não criar conflito. Quando estás prestes a aceitar algo que não te faz bem só para não sentir culpa. Quando estás prestes a insistir numa situação só porque desistir parece fracasso. Esta percepção não te impede automaticamente de errar, mas impede-te de te enganares sobre o motivo pelo qual estás a escolher. Decidir com mais clareza não significa ter respostas imediatas. Muitas vezes significa exatamente o contrário, admitir que ainda não sabes. Que precisas de tempo, que não tens de resolver tudo agora. Este é um dos maiores choques para quem viveu muito tempo em modo de sobrevivência. A ideia de que parar não é falhar. Que adiar uma decisão pode ser um ato de lucidez, não de fuga. Aos poucos, começas a usar critérios mais simples, menos mentais, mais internos. Não perguntas tanto, o que é que devo fazer, mas isto aproxima-me ou afasta-me de mim. Não perguntas tanto, o que é que os outros vão pensar, mas o que é que acontece dentro de mim quando imagino seguir por aqui. Estas perguntas não dão respostas perfeitas, mas dão respostas honestas. E a honestidade, mesmo quando dói, cria menos confusão do que a negação. É aqui que muitos sentem desconforto, porque decidir com mais consciência implica aceitar perdas. Perdes aprovação, perdes algumas relações, perdes certas versões de ti que já não fazem sentido. Mas também ganhas algo que antes não existia, coerência interna. A sensação de que, mesmo quando erras a partir de ti e não contra ti. Claro que vais continuar a errar. Vais continuar a confundir sinais. Vais, por vezes, escolher caminhos que mais tarde percebes que não eram os certos. Isso faz parte. A diferença é que já não te abandonas no processo. Já não te violentas internamente por cada erro. Aprendes mais depressa. Ajustas mais cedo. Sofres menos tempo. Decidir deixa de ser um campo de batalha interno e passa a ser um processo de escuta. Escuta do corpo, das emoções, da tua própria história. Não como algo místico, mas como algo muito prático. O corpo aperta quando estás a ir contra ti. Alivia quando estás mais alinhado. Nem sempre é imediato, mas é consistente. Esta fase é essencial porque prepara o terreno para a vida real. Para o trabalho, para as relações, para o confronto com limites externos. Porque não basta estar mais consciente em silêncio. É preciso saber manter essa consciência em movimento. E é exatamente aí que a maioria das pessoas volta aos padrões antigos. Quando tentas levar esta nova forma de estar para a vida real, é normal sentires algum choque. Porque a vida não abranda só porque tu mudaste. O trabalho continua a exigir resultados. As pessoas continuam a ter expectativas, os problemas continuam a surgir sem aviso. E é precisamente aqui que muitos se perdem outra vez. Não por falta de compreensão, mas por tentarem aplicar esta clareza como se fosse uma técnica rígida, em vez de um estado interno em construção. O erro mais comum é querer manter o alinhamento através do controle.
Controlar emoções, controlar reações, controlar contextos. Isso parece lógico, mas é exatamente o caminho de volta ao cansaço emocional. Alinhamento não é rigidez, é capacidade de ajuste. É perceber quando estás a ser puxado para fora de ti e escolher, sempre que possível, não ir atrás desse impulso. Na prática, isto traduz-se em coisas muito simples. Notar quando o corpo começa a apertar numa conversa. Perceber quando estás a acelerar por dentro sem necessidade real. Reconhecer quando uma situação ativa um padrão antigo, como a necessidade de agradar, de provar valor ou de evitar conflito. Não para te censurares, mas para ganhares margem de manobra. Manter alguma estabilidade interna não exige grandes rituais nem mudanças radicais. Exige pequenas pausas conscientes ao longo do dia. Momentos em que paras 2 segundos antes de responder. Em que respiras antes de decidir. Em que te perguntas se estás a agir por clareza ou por hábito. Estes microajustes parecem insignificantes, mas são eles que evitam que a mente volte a tomar o controle total. As pessoas à tua volta nem sempre vão entender esta mudança. Algumas vão sentir estranheza, outras resistência. Quando deixas de reagir como antes, quando deixas de estar sempre disponível, quando começas a pôr limites simples, isso mexe com equilíbrios antigos. E aqui surge outro teste importante. Não voltares atrás só para manter a paz externa à custa da guerra interna. Isto não significa isolar-te nem tornar-te frio. Significa aprender a dizer menos, a explicar menos, a justificar menos. Nem toda a gente precisa de entender o teu processo. Nem toda a reação merece resposta. Há uma diferença grande entre ser aberto e estar exposto o tempo todo. Também vais perceber que há dias em que nada disto funciona como gostarias. Dias de cansaço extremo, de sobrecarga emocional, de impaciência. Nesses dias, o alinhamento não se perde porque ficas irritado ou cansado. Perde-se quando te atacas por isso. Quando transformas um dia mau numa história sobre falhanço pessoal. Aprender a manter estabilidade é também aprender a tratar-te com alguma neutralidade nos momentos difíceis. Com o tempo, começa a surgir uma confiança diferente. Não aquela confiança inflada baseada em controle ou performance, mas uma confiança silenciosa. A confiança de que sabes voltar. De que mesmo quando te perdes, reconheces mais cedo. De que não precisas de recomeçar do zero cada vez que algo corre mal. É aqui que a vida começa a ganhar outra textura. Continuas a ter desafios, mas já não te sentes constantemente à beira de rebentar. Continuas a lidar com pessoas difíceis, mas não levas tudo para dentro. Continuas a errar, mas corriges sem te destruir. Não porque te tornaste invulnerável, mas porque deixaste de viver em modo de emergência permanente. Este capítulo não é sobre criar uma bolha de tranquilidade artificial. É sobre aprender a mover-te no meio do ruído sem te confundires com ele. E isso prepara-te para a última viragem, a mais importante de todas. Deixar de viver em sobrevivência e começar a viver com direção. Não uma direção imposta, mas uma direção sentida. É esse o fecho, é isso que falta dizer. E é para aí que vamos agora. Chegado aqui, é importante seres honesto contigo, compreender já compreendeste. Agora, ou começas a viver de outra forma, ou este livro torna-se apenas mais uma boa leitura que não muda nada. E a diferença entre uma coisa e outra não está em saber mais, está em fazer escolhas diferentes quando ninguém está a ver, quando ninguém valida, quando não há garantias. Viver com direção não é descobrir um grande propósito nem definir um plano perfeito. É muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais exigente.
É parar de tomar decisões contra ti. É parar de alimentar situações que sabes, no fundo, que te esgotam. É deixar de fingir que não percebes quando algo te afasta de quem és. A partir de agora, o que tens de fazer não é procurar mais respostas fora. É começares a usar o critério que já tens. Sempre que possível, faz escolhas que não te deixem em conflito interno. Nem sempre vais conseguir, nem sempre vai ser claro, mas tens de parar de ignorar os sinais básicos, o corpo tenso, a sensação de estar a forçar, o cansaço que não passa, a irritação constante. Isso não é azar, é desalinhamento prolongado. Tens também de aceitar que viver com mais consciência implica perda. Vais ter de largar algumas dinâmicas, algumas pessoas, algumas versões antigas de ti. Não porque sejam más, mas porque já não encaixam. Se tentares manter tudo como está, enquanto mudas por dentro, vais acabar dividido. E viver dividido cansa mais do que viver perdido. Outra coisa essencial, para de te explicares tanto. Nem toda a escolha precisa de ser justificada. Nem toda a decisão precisa de ser compreendida pelos outros. Quanto mais alinhado estás, menos necessidade tens de convencer. Se sentes que estás sempre a explicar, a defender, a justificar, olha com atenção. Provavelmente ainda estás a tentar obter validação onde já sabes que ela não vem. No dia a dia, isto traduz-se em atitudes muito concretas. Dormir quando estás cansado em vez de insistir. Dizer não quando o sim te pesa. Sair de conversas que te drenam. Reduzir estímulos desnecessários. Criar espaços mínimos de silêncio, não como prática espiritual, mas como higiene mental. Não para fugir da vida, mas para não te perderes nela. E, acima de tudo, para de esperar que um dia vais estar pronto. Esse dia não chega. O que chega são momentos em que escolhes melhor e outros em que escolhes pior. A diferença agora é que já sabes a partir de onde estás a escolher. E isso muda o jogo inteiro. Este livro não foi escrito para te transformar numa pessoa calma, positiva ou iluminada. Foi escrito para te ajudar a sair do modo de sobrevivência. Para deixares de viver sempre em reação. Sempre em defesa, sempre a apagar fogos internos. A vida continua imperfeita, mas já não precisa de ser uma luta constante contigo próprio. Se levas algo daqui, que seja isto, não te abandones. Mesmo quando duvidas, mesmo quando erras, mesmo quando tudo parece confuso outra vez. Volta, ajusta, continua. Não há um destino final de equilíbrio. Há apenas a escolha repetida de não viveres contra ti. É assim que se vive com direção. Não porque sabes exatamente para onde vais, mas porque sabes quando estás a ir contra ti. E isso, hoje, já é mais do que suficiente para começares a viver de outra forma. Fim.